Mal, olhem para isto. Ele deu a volta. Alguém largou aqui vidro? Isto é vidro, metem vidro na estrada, como é que é possível pôr vidro na estrada? Quem é que faz pontes de vidro? Isto deve dar uma manutenção do caraças, fazer pontes de vidro. Se me perguntarem qual é a melhor hora para fazer BTT, para mim, é o final de tarde, chamada hora dourada. Mas porra, depois desta subida, ninguém merece isto. Pá, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou-vos dar 5 dicas para quem está a começar no BTT, que vos podem ser útil em alguns aspectos. Bora lá fazer este trilho em Valongo, que dizem que promete. Ainda bem que cortaste por aqui. Primeira dica: se querem subir, comprem uma bicicleta para subir. Essa não vale a pena entrar em grandes esquemas. Comprar a bicicleta para o que tu queres fazer, porque senão vais penar. E mesmo assim, com a bicicleta apropriada, em algumas situações vais penar na mesma. Até me custa falar depois deste track que o meu tracker arranjou hoje. Pá, e a julgar pelo dia de hoje, comprei a bicicleta que seja a mais leve possível para o orçamento que vocês têm, porque senão vou ter que puxar por ela e obviamente que custa um bocadinho mais. É importante vocês escolherem uma bicicleta que se adeque muito àquilo que vão fazer, porque o preço envolvido vai estar associado muito à atividade e para o que ela está preparada. Eu aqui há uns tempos fiz um vídeo sobre dicas também sobre a bicicleta, podem ir lá dar uma vista de olhos. Pá, outra dúvida que podem ter, que bicicleta comprar, uma das dicas é, se vão fazer com grupos, pá, vejam o que é que eles fazem e que tipo de bicicletas é que eles têm. E também, sobretudo, verem o orçamento que têm e não comprarem qualquer coisa. Se tiverem um orçamento muito baixo, pá, recomendo irem aos mercados usados. E se tiverem guita, pá, comprem a melhor bicicleta que vocês acharem que podem comprar, desde que seja adequada a que vocês vão fazer. Não comprem uma bicicleta top de enduro quando vão fazer XC. Ou comprem uma Scott Spark World Cup para ir fazer downhill. Era estúpido, mas vamos lá. Melhor ou pior? Atenção que isto que eu estou a enumerar não é por ordem de importância, mas claro que a bicicleta tem muita importância, já que é o teu meio de transporte, é ela que te vai transportar por os trilhos. Outra dica importante é relativamente ao equipamento. Há ali equipamentos-chave que vocês precisam de garantir que têm mesmo qualidade. Primeiro, a nível de segurança, capacete, tem que ser um bom capacete. Calções ou calças, tem que ser uns bons calções ou umas boas calças, porque elas é que te vão permitir conforto em cima do selim. Porque por muito que o selim também seja muito bom, se tu tiveres umas calças de merda ou calções com uma carneira de merda, o que vai acontecer é que, pá, não vais te sentir confortável, vais chegar a casa todo dorido. É mesmo muito importante. Outra coisa que vale investimento: sapatos. Neste caso, se usarem de encaixe, comprem uns bons sapatos de encaixe que sejam confortáveis. Porque o sapato de encaixe, vocês podem mudar de bicicleta, mas os sapatos, se forem mesmo bons, vocês vão continuar a usar indefinidamente. Vou parar aqui. Por isso, e o sapato é uma coisa que dura muito tempo. E o equipamento, escolham um equipamento adequado à altura do ano, porque se vocês tiverem equipamento muito quente a praticar no verão, não vão estar confortáveis. Adequem bem o equipamento à prática.
Agora estamos aqui à espera da... Cunhado? É teu cunhado? Não, não. Ah, Boa tarde. boa tarde. Boa volta. Está sempre um passeio agradável. Não é, caro senhor? Encontrei este senhor aqui. Ele também Mantenha aí a distância de segurança. faz BTT já há algum tempo. Tivemos uma conversa, ó, mais ou menos no mesmo tempo que eu. É verdade. E gostamos é de E, subir. e até lhe estava a perguntar qual é os acessórios que ele acha mais importantes trazer aqui para o monte e ele estava-me a dizer o quê? Só para relembrar, só para eu refazer a minha lista, que eu tinha lançado um vídeo aqui há pouco tempo, assim os mais básicos, para quem estava a iniciar, mas assim, tipo, resumidamente. Os principais, primeiro de tudo, é uma câmara de ar. Depois, uma ferramenta daquele de multiusos. Basicamente é aquelas ferramentas mais normais para afinar a bicicleta, se for necessário, ou subir isto, ou subir. Desmonta pneus. Desmonta pneus. Um CO2 ou uma bomba, isso aí fica ao vosso critério. O CO2 acaba por ser mais rápido, mas se eventualmente vocês forem fazer um passeio e tiverem 3 furos, tiverem um azar de ter 3 furos, se vocês tiverem 2 botijas de CO2, portanto só podem encher à partida de 2 vezes. Um bocadinho, um baiãozinho pequenino com o vosso lubrificante. E não se está a esquecer de nada. Elo de corrente, muito importante. O elo de corrente, obviamente. Em qualquer circunstância, olha, ainda esta semana fui andar na cidade e parti corrente. Tive que usar o meu elo. Agora, por acaso, agora ando um bocado desleixado, não trouxe elo. Por acaso ali o nosso colega, acho que tem uma transmissão igual à minha, pode ser que ele tenha um elo caso o meu parta. Onde tem elo? Tem elo, está resolvido. Assim, o principal é isso. Tragam sempre, se calhar, ou uma mochilazinha para meter as coisas todas lá dentro, ou se forem coisas muito pequeninas, ferramentas, podem trazer daquelas bolsinhas. Uma bolsinha pequenina que cabe lá CO2, o adaptador para encher, o elo, kit de ferramentas, desmonta pneus. Mas pronto, uma bolsinha disso, ou tipo uma mochila como eu trago, mas eu tenho que trazer sempre mais qualquer coisa. Câmara, duas baterias para a câmara, às vezes trago o drone também, mas isso podem fazer skip a isso tudo, que isso só eu é que ando com isso às costas. Mais Não contente com o resultado desta subida, aquele senhor que encontramos no trilho, que até veio com este senhor aqui, já estava cá em cima, decidiu descer e agora vai tentar subir outra vez. Isto é que é amor à modalidade. E há gajos malucos para tudo. O senhor chamado Ricardo Pereira Cunhado lembrou-se de desfazer esta descida até lá abaixo. E daqui a bocado vai aparecer ali abaixo, lá mesmo no fundo, com os bofos de fora, que é o que vai acontecer, e vai chegar ali ao mesmo ponto e não vai conseguir. E ele vai ficar chateado comigo. Alto! Espera aí que ele comprou uma moto e vem agora a subir isto. Isso é mais fácil. Pá, às vezes a melhor solução é... deixas a bike lá em baixo, vendes a bike a um gajo que tem uma moto, trocas e vens de moto para cima. Ganda cunhado! Outra grande dica que eu dou é arranjarem uma boa companhia para fazerem isto. Na experiência que eu tenho de BTT, há malta para tudo. Há malta que é simpática e recebe novos elementos com os braços abertos e tem a paciência para os integrar e para os explicar as coisas, como é que funcionam e dar umas voltas mais tranquilas, que é para integrar novos elementos. E há outros que não têm a paciência nenhuma e quando vêm a falar em novatos, a primeira coisa que fazem é meter os trilhos mais técnicos e para ver se nunca mais aparecem lá, porque estão lá para atrapalhar a malta toda e sobretudo estão aqui a atrapalhar a média e eu estou aqui à espera, estou com frio e raio do Hulk e também com aquela bicicleta, onde é que o gajo vai com aquela bicicleta, mais vale deitar aquela merda ao lixo. Há malta para todos os gostos e sobretudo devem fazer BTT com malta que vocês se sintam à vontade e que sejam... Cunhado falhou outra vez. Cunhado, falhaste outra vez, não é? Anda lá, vai lá até lá abaixo e sobe outra vez, que é para eu ver.
E o importante é arranjarem gajos assim porreiros que se riam das vossas piadas e curtam tudo isto, porque opá, isto se não for curtido, se for só para subir e para descer e para fazer a melhor média e para vencer os segmentos todos do Strava, pá, deixa de ter a sua piada, a sua essência, porque a essência do BTT é mesmo convívio. É pena os passeios organizados como NGPS e GPS Epic estarem parados, porque é uma boa forma de conhecer boa malta da vossa região que partilha a mesma paixão que vocês vão ter de certeza pela modalidade. Outra dica para arranjarem companhia é tentarem arranjar no sítio onde vocês arranjam a bicicleta, numa loja, ou muitas vezes eles organizam passeios mesmo com o intuito de integrar também novos elementos e novas pessoas na modalidade, por isso também é uma boa sugestão. Agora, está a ficar tarde e o cunhado nunca mais sai daqui, meu. Lá vem ele outra vez. Conseguem ver um capacete azul lá em baixo? Eu vou tentar ampliar de 2.7K para 1080p para não perder muita qualidade, mas de certeza que vocês já conseguem ver um capacete azul e ele foi exatamente pelo mesmo posto onde falhou da outra vez. Vamos ver se a insistência chega lá. Não chega. Quinta e última dica para a malta que está a começar e às vezes tem dificuldade de arranjar trajetos. Existem aplicações em que nós, quem anda já há algum tempo e quem gosta mesmo disto, partilha os trilhos. Um dos exemplos, Wikiloc, outro dos exemplos, Alltrails. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo com as aplicações que eu uso, dão lá uma saltada, encontram trilhos na vossa zona muito fácil para todas as dificuldades, onde muita gente especifica qual é o grau de dificuldade e na descrição metem lá pormenores sobre o trajeto. Tenham só atenção se o trilho não foi carregado há muito tempo, porque durante algumas intempéries do ano os trilhos são alterados e convém não correrem riscos ou encontrarem trajetos que estejam tapados, mas basicamente estas 5 dicas são as 5 dicas que eu se calhar assim de rajada vos dou, dicas que eu gostava de ter quando comecei. E este tema, tínhamos tema para a tarde toda, por isso vamos agora acabar o trajeto que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, trajeto muito relaxadinho, mas puxadito, algumas subidas lixadas, por isso já sabem, façam like, subscrevam, morraça naquele sino e vemo-nos no próximo episódio. Boas pedaladas e cuidem-se.